Prezados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, você que nos acompanha nesse momento, participa conosco do Santo Sacrifício da Missa, aqui em nossa paróquia, acompanhando pelos nossos canais de comunicação. Uma mensagem de fé nesse momento da nossa reflexão, durante esta Santa Missa. Nós ouvimos essas duas leituras da Escritura Sagrada, um trecho do profeta Daniel e também um trecho do Evangelho de São João. E há um paralelo muito grande entre essas duas passagens da Escritura Sagrada. Na primeira leitura do Antigo Testamento, do profeta Daniel, apresenta-nos o fato de uma mulher chamada Susana, que estava sendo falsamente condenada pelo adultério. Dois daqueles que eram juízes do povo de Deus perverteram o seu coração, atentaram contra esta mulher, que era uma mulher honesta, digna, casada, e quiseram, diante do povo, acusá-la falsamente. O primeiro ensinamento para todos nós: Deus nunca desampara quando nós colocamos nele a nossa plena confiança. E dentro do enredo daquela condenação, como nós ouvimos do profeta Daniel, ela sendo levada já para ser apedrejada, como era prescrito na lei antiga, Deus suscitou, o profeta Daniel, que levantou a sua voz clamando a inocência daquela mulher. E Deus o inspirou naquele momento para que julgasse aqueles dois juízes que haviam pervertido o seu coração. Prezados irmãos, você que nos acompanha, participa da Santa Missa nesse momento, como é importante para nós essa grande confiança em Deus. Deus que conhece todas as coisas, conhece todos os acontecimentos. Deus conhece o presente, esse momento que nós temos. Deus conhece o passado, Deus conhece o futuro, todas as possibilidades do futuro. E isso é demasiado importante para nós pensarmos e refletirmos. Tudo está nas mãos de Deus. Assim como aquela mulher elevou a sua voz, dizendo a Deus que ela era inocente, Deus sabia disso. Mesmo que estava sendo erradamente condenada, acusada falsamente por dois dos juízes que eram autoridades no meio do povo, mas ela clamava ao conhecimento de Deus, do conhecimento que Deus tinha do seu coração, o conhecimento que Deus tinha da sua consciência. E ela sabia que ela morria inocente, e isso era do conhecimento de Deus, e se fosse do plano de Deus, Deus iria livrá-la da morte. E assim Deus fez, pois Deus nunca desampara quando nele nós colocamos a nossa plena confiança. Mas fica para nós, prezados irmãos, uma outra pergunta que pode nos incomodar. Mas se nós, olhando para a nossa consciência, reconhecemos que não somos tão inocentes assim, quando nós de fato pecamos, naquela circunstância, aquela senhora era inocente e Deus a preservou. E quando nós de fato somos culpados dos nossos pecados, e é esse segundo momento da Escritura, da liturgia de hoje, o Evangelho que está em paralelo com esse trecho do profeta Daniel. Apresentaram a Jesus uma mulher que era culpada do pecado do adultério. E a prescrição, era da condenação. E trouxeram aquela mulher diante de Jesus e quiseram colocar Jesus numa grande cilada. Se Jesus dissesse para não condená-la, queriam acusar Jesus contra a lei de Deus dada a Moisés. Se Jesus a condenasse, Jesus falava da bondade, falava da misericórdia, falava do perdão. Queriam colocar Jesus em contradição com a sua própria pregação, com a sua doutrina. E Jesus, sabiamente, conhecendo a maldade e conhecendo os corações de cada um, do coração daquela mulher e o coração daqueles que ali estavam acusando naquele momento,
Jesus levantou a voz e disse: aquele que estiver sem pecado, que lance a primeira pedra. E diz o Evangelho que todos se retiraram, dos mais velhos aos mais jovens. Ficou Jesus e aquela mulher. Prezados irmãos, qual foi a atitude de Jesus? Jesus seria conivente com o erro daquela mulher? Iria perdoá-la porque era conivente com seu erro? Jesus iria condená-la? A Sagrada Escritura nos diz: a um coração sinceramente arrependido e humilde, Deus nunca nega o seu perdão. Jesus voltou-se para aquela mulher e disse: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E o coração misericordioso, infinitamente bom e misericordioso de Jesus disse para ela: eu também não vou te condenar, vai, mas não peques mais. Aí é tão importante para nós, prezados irmãos. Jesus reconheceu no coração daquela mulher o seu arrependimento. Deus ama o pecador, rejeita todo e qualquer pecado. Mas a quem está sinceramente arrependido do seu pecado, Deus não nega o seu perdão. Nesse momento é tão importante para nós essa reflexão. Muitas pessoas, com toda a razão, preocupadas, sem a possibilidade, de se aproximar do sacerdote para receber o sacramento da reconciliação, da confissão, apenas em casos mais extremos, e preocupadas com a sua consciência, reconhecendo a culpa de seus pecados. E é importante, nesse momento de provação para todos nós, mas a nossa confiança naquilo que nos diz a Santa Igreja. Deus é infinitamente bom, infinitamente misericordioso. E o Santo Padre assim tem nos ensinado, o Santo Padre o Papa Francisco assim tem nos ensinado nesses dias. Vamos dizer para Deus aquilo que Deus já sabe. Vamos dizer para Deus os nossos pecados, reconhecendo a nossa condição de pecador, reconhecendo que nós erramos, que nós não deveríamos ter feito os pecados. Nós contrariamos a lei de Deus, as leis da igreja, deixamos de cumprir as nossas obrigações, deixamos nos seduzir pelas tentações e caímos em pecado. Vamos pedir a Deus o perdão, rezemos o nosso ato de contrição, vamos dizer baixinho no silêncio da nossa oração, dizer para Deus os nossos pecados: Senhor, eu fiz esse e tal pecado. Assumir a nossa condição de pecador e prometer a nosso Senhor que na primeira oportunidade que nós tivermos, nós vamos buscar o sacramento da reconciliação. E o Santo Padre, o Papa Francisco, nos ensina para tranquilizar a nossa consciência: Deus há de perdoar os nossos pecados, para nós ficarmos em paz, temos a tranquilidade no nosso coração e sempre o arrependimento com o propósito de não voltarmos a pecar. Como Jesus disse para aquela mulher: vai, eu não vou te condenar, vai, mas não peques mais. E o nosso pedido de perdão a Deus deve estar presente necessariamente em nosso coração, esse propósito de, assim que nós tivermos a oportunidade, essa aprovação com certeza se regularizar, se acertar tudo isso, nós passarmos por esse momento de provação, assim que nós tivermos a oportunidade, buscarmos um sacerdote para recebermos o perdão sacramental e assim nós recebermos Jesus na Sagrada Comunhão. Vamos nós continuarmos a Santa Missa com o coração sinceramente arrependido dos nossos pecados e virá agora o momento do ofertório, do oferecimento. O Padre vai oferecer a hóstia e o vinho com a gotinha de água, representando também o oferecimento, a oferta de cada um de nós. Apresente aí na sua casa a sua oferta, apresente a sua família ao Senhor, apresente as necessidades desse momento da nossa história. Vamos colocar as nossas intenções de modo especial pelos profissionais da saúde, aqueles que estão se dedicando ao cuidado dos enfermos, para que cada um se conscientize da sua responsabilidade particular e social e se resguarde na sua casa, para que cada um de nós tenhamos esse cuidado. Rezemos de modo especial pelos nossos idosos, rezemos pelos idosos aqui do nosso abrigo, são 82 abrigados no nosso abrigo dos idosos, e com muito cuidado, estamos
protegendo, amparando a cada um deles, pelas nossas irmãs que dedicam, né, o seu trabalho, todos aqueles que são com trabalhos essenciais, né, para o funcionamento, né, do nosso abrigo, estão também se dedicando com os devidos cuidados, com as devidas precauções, mas apresentarmos tudo isso e as nossas necessidades, aqueles que já foram feridos pela enfermidade, aqueles que perderam seus entes queridos, vamos reunir todas as nossas intenções e apresentarmos ao Senhor nesse momento. É a renovação do sacrifício da cruz, o sacrifício de nosso Senhor, o sacrifício da igreja e o nosso sacrifício, o seu sacrifício, oferecido com o sacrifício do Senhor ao coração do nosso bom Pai do céu, e assim nós tirarmos um grande proveito desta Santa Missa. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.